momento a apresentação está sendo gravada. Tá. Tá aparecendo a apresentação aí para vocês, né? Sim, sim. Tá. Então, eu vou compartilhar aqui no modo apresentação. Então, bom dia a todos. É um prazer aqui estar com vocês nesse 16º EPREM, Encontro Paranaense de Educação Matemática, rever grandes amigos, pesquisadores. Vamos bater um papo aí hoje. Bom, então, o nosso GD de História, de Educação Matemática e os usos da História da Educação Matemática. Eu sou o professor João Henrique Lorim e a gente vai compartilhar hoje a conversa com a professora Simone Lucas, lá da UEMP de Cornélio. E eu sou da Unespar de Campo Mourão. Bom, eu vou fazer um recorte aqui, bem rapidinho, de um tema, né, que eu investiguei no meu doutorado, que é o conceito de infinito, né, então fui fazer um estudo histórico e epistemológico desse conceito, e a partir desse estudo histórico e epistemológico, eu elaborei 6 atividades para aplicar e fazer a minha investigação com os sujeitos da pesquisa, né. Essa elaboração, além de ter essa investigação histórica e epistemológica do conceito de infinito, a gente acabou utilizando também teorizações da didática francesa, como a de Vernet e a de Brousseau. Então, esse primeiro recorte, eu fui buscar lá em Aristóteles como na antiga Grécia eles viam o conceito de infinito. E eles trabalhavam o conceito de infinito como uma categoria filosófica, né? E não como um objeto matemático, como hoje a gente trabalha na matemática, além da ideia de infinito em potência, que essa categoria filosófica aceitava, que é aquela ideia de qualificar uma ação. Então, assim, aquilo que está no devir, aquilo que nunca acaba, aquilo que nunca tem fim, né? Então, essa coisa que qualifica a ação era essa concepção de infinito que tinha, né, na Grécia Antiga, né? Não que eles tinham só essa, até Aristóteles, ele faz uma análise gramatical do infinito, e ele cita essa questão do infinito em ato, mas ele até fala assim, fisicamente, ou seja, para nós, meros terrenos aqui, isso não cabe a gente discutir isso. Então, para a gente, ele adota daí apenas a concepção de infinito em potência, né? Aquela coisa do devir, que nunca acaba, que nunca tem fim, né? Então, uma característica recorrente em discurso filosófico da Grécia Antiga, quando ele se refere ao infinito, é a questão do ilimitado, né? E aí tem uma passagem no livro do Jammer, que ele vai fazer uma discussão a respeito da história do espaço, do conceito de espaço, e aí tem uma passagem de Lucrécio que ele vai discutir a respeito da natureza do universo. E é muito interessante os argumentos que o Lucrécio vai trazendo para falar a respeito da natureza, se o universo, né, ele é infinito ou não, e aí dá para perceber que quando ele vai fazer essa discussão, esse elemento infinito, sinônimo de ilimitado, aparece bastante. Então, veja, ó, devemos admitir que não há nada além do conjunto das coisas. Portanto, o universo não tem exterior e, consequentemente, não tem fim nem limite. Não importa em qual das suas regiões a pessoa se posicione. Oi. Desculpa te interromper, mas ele está numa tela inicial e não está passando o slide. Não sei se você não está movendo o slide. Ah, é? Ué, o que será que aconteceu? Vou voltar. Ele não está nem em tela cheia. Agora ele moveu. Ó. Ele não está em tela cheia aqui para gente. Vou tentar começar a apresentar de novo, então. Tá. Eu acho que eu não vou pôr, porque eu coloquei no meu modo tela cheia. Eu acho que eu vou deixar no modo leitura. E deixa eu testar. Mudou para vocês? Mudou. Ah, perfeito. Mudou. Então tá, então aqui é essa parte que eu já tinha mostrado para vocês, daí aqui eu comecei a falar a respeito desse recorte histórico, né? Então, do infinito enquanto categoria filosófica para Aristóteles, né? E aí eu estava lendo essa citação do Lucrécio, que o Jammer traz, para ver como esse modo de pensar o infinito deles, como
quase sinônimo infinito de ilimitado, permeava, inclusive, os argumentos que eles tinham para definir, por exemplo, o universo. Então, vamos lá. Devemos admitir que não há nada além do conjunto das coisas. Portanto, o universo não tem exterior e, por conseguinte, não tem fim nem limite. Não importa em qual das suas regiões as pessoas se posicionem. Em qual seja a posição em que alguém se coloque, ela deixa o universo tão infinito quanto antes, em todas as direções. Por outro lado, se por ora considerarmos que o espaço seja limitado, supondo-se que um homem, até as suas fronteiras externas, pare no limite extremo e lance um dardo, acaso devemos concluir que, quando lançado com força vigorosa, ele alcance até o ponto para o qual foi mandado, voará para longe, ou devemos decidir que algo pode bloquear seu caminho e detê-lo? Devemos admitir e adotar uma dessas duas hipóteses, pois não há outro caminho. Isso nos obriga a admitir que o universo se estende infinitamente. Então, essa característica de pensar o infinito como uma potência, né, uma coisa sempre ilimitada, sempre no devir, ela permeia, então, o pensamento dos filósofos, e depois, que hoje a gente chama de matemáticos, né, mas naquele momento histórico ainda não se usava essa denominação, apenas o infinito em potência, né? Aí, só no século XIX, né, depois de várias investigações matemáticas, às vezes ter apresentado alguns problemas que, se a gente tivesse adotado o infinito enquanto objeto matemático, aquilo estaria resolvido, mas aquilo ainda, em vários momentos históricos, gerou muitos paradoxos. Foi a partir de Bolzano, né, e aí incluindo outros objetos matemáticos, que começa-se, então, a olhar aquilo que até então, né, até Bolzano se considerava como paradoxo, começa a admitir, então, inclusive como definição, e a gente começa a adotar esse outro modo também de encarar o conceito de infinito. Não que a gente abandona ou que a gente nega aquilo que desde a Grécia Antiga eles consideram como infinito, que é infinito potência, inclusive a gente trabalha com isso até hoje, mas a gente trabalha hoje com os dois modos de pensar o infinito, tanto em potência quanto em objeto. E aí o Bolzano, então, o Waldeck vai dizer que o Bolzano dá um passo decisivo para incluir essa questão do infinito enquanto objeto, quando ele concebe a noção e o conceito de conjunto, né? Não mais como um atributo de uma coleção, mas como um processo sintético, né? Um concebido como um todo, né? Então, a ideia principal de apoiar esse novo nível de representação reside no fato de que a concepção de um conjunto resulta de um processo construtivo utilizando elementos é abandonada. Então, essa coisa de pensar o conjunto elemento separado, né, ela é abandonada, e aí essa ideia de conjunto sintético, ou seja, sem qualquer necessidade de pensar em separado cada elemento. E aí tem até uma passagem no livro dos Paradoxos do Infinito, que Bolzano publicou, que é o seguinte, ó: posso pensar, por exemplo, o conjunto, ou o agregado, ou, se você quiser, todos os habitantes de Praga ou Pequim, sem precisar ter uma representação particular de cada um deles. Na realidade, é exatamente isso que estou fazendo nesse momento. Quando falo acerca desse conjunto, faço declarações sobre o assunto. E aí, ele vai trazer, então, aquilo que depois vocês vão poder perceber numa atividade que eu elaborei, que inclusive está num livro publicado por Galileu. Ele pega personagens e começa a fazer essa discussão. Isso que até Galileu era um paradoxo, então Bolzano vai pegar aquilo que era considerado como um paradoxo e vai transformar como definição, que é, aqui, claro, numa linguagem matemática mais asséptica, e aí, quando eu mostrar para vocês a atividade de Galileu, inspirada na discussão de Galileu, vocês vão poder perceber que aquela atividade, no fundo, estava discutindo acerca dessa relação entre conjuntos infinitos, um conjunto infinito e um subconjunto próprio. E aí Bolzano traz isso como definição, e aí se vocês, talvez, não sei se alguém aqui se vocês já fizeram análise, passaram pela disciplina, mas a definição de conjunto infinito, né, em análise é essa daqui. Então, um conjunto A é infinito se existir bijeção entre A e um subconjunto próprio de A. Então, se um conjunto infinito admite
essa abjeção, ou seja, admite um subconjunto próprio infinito, a gente define os conjuntos infinitos dessa forma hoje. Então, até Bolzano, isso era um paradoxo, né? Então, ele começa a admitir, então, como uma própria definição de conjunto infinito. E logo após, né, Bolzano dar esse início à matematização, né, do infinito, ou seja, incluir ele enquanto objeto matemático, aí vem Cantor e ele finaliza esse processo, né? E aí o Cantor, ele vai, né, muitos pesquisadores apontam que isso é uma mudança conceitual muito grande no conceito de infinito, né? Então, o Cantor, ele vai consolidar isso, e a teorização do infinito proposta por ele, né, é um ponto crucial na história da construção do infinito atual, ou infinito enquanto objeto. Então, essa nomenclatura infinito atual, ou infinito em ato, né, ou infinito real, dependendo, às vezes, de alguns livros que vocês pegarem, ou se for de outros países, em alguns momentos pode aparecer essa palavra também, infinito real. Então, ou infinito atual, ou infinito real, né? Então, foi então que o infinito alcançou uma posição permanente como objeto de estudo ou com seu próprio fundamento, né? Ou seja, a questão de você finalizar o processo, imaginar o conjunto. Hoje a gente consegue imaginar, por exemplo, e inclusive denotar, inclusive a gente fazer operações com objetos infinitos, né? E às vezes até no ensino fundamental. Por exemplo, quando a gente escreve no quadro a notação de N, né? Aquilo a gente, apesar de ser uma notação simples, foi lá e coloquei os números naturais, aquilo representa todo um conjunto infinito. E aí, às vezes, a gente também trabalha com interseções. Então, a gente vai lá, qual que é a interseção de N com Z, que seria dos inteiros? Dá o próprio N. Ou seja, a gente está operando coisas, conjuntos infinitos e dando um resultado. Isso, durante muito tempo, na matemática, não foi aceito. E hoje a gente trabalha com naturalidade. Claro, eu dei esse exemplo simples, mas a gente trabalha com vários outros, como, por exemplo, calcular uma soma de uma PA, né? De uma PG, desculpa, infinita com razão entre 0 e 1. E a gente trabalha isso no ensino médio, por exemplo. Então, a gente está admitindo que a gente soma infinitas parcelas, né? Então, Cantor desenvolveu, com base nesses conceitos e com bastante sucesso, a teoria dos números transfinitos e formulou um cálculo para eles. Dessa forma, graças ao esforço hérculo de Frege, Dedekind e Cantor, o infinito se fez rei e reinou um grande triunfo. Em voo vertiginoso, o infinito atingiu o pináculo da glória. Aqui dá para ver o Hilbert, ele bastante positivista, né? Trazendo esses juízos de valores aqui, mas para vocês verem o quanto que o Hilbert viu esse modo que o Cantor e outros matemáticos da Alemanha, ali, o Dedekind, o Frege, fez e adotou e desenvolveu a questão do infinito atual na matemática. E aí o Cantor, então, vou pegar dois conceitos assim que acho que demonstra bem o quanto que Cantor se aprofundou e trouxe elementos novos para a matemática para a gente discutir o infinito, que é os conceitos de cardinalidade, ou seja, o Cantor, então, ele traz um modo da gente quantificar os conjuntos infinitos. Então, não é apenas a gente falar, agora a gente já trabalha com conjuntos infinitos e aceita o infinito como um objeto na matemática. Mas, mais do que isso, a gente consegue comparar esses conjuntos infinitos, né, dizer qual que é, entre aspas, maior que outro, né? E mais do que isso, ele cria classes de infinitos. Então, ele vai criar os transfinitos. Então, a primeira classe ele vai chamar de Aleph1, que é o mesmo tamanho, né? Ou seja, é o tamanho do conjunto dos naturais, né? Que depois ele demonstra que é o mesmo tamanho do conjunto dos inteiros, que é o mesmo tamanho do conjunto dos números racionais. Então, o infinito dos racionais é o mesmo infinito dos naturais, que é o mesmo infinito dos inteiros, né? Que é a primeira classe de infinito ali, que ele chama de Aleph1. E a segunda classe, né, que seria o Aleph2, seria, então, os números reais, né, que é a cardinalidade dos números reais. E aí o Cantor vai chamar isso de a hipótese do contínuo, né, e que entre essas duas cardinalidades não existe nenhuma. Então, não existe nenhum conjunto de infinito com um tamanho, né, uma classe distinta. Então, ou ele vai ser igual a dos naturais, ou ele já vai ser igual a dos reais, né? Então, ele chama isso de hipótese do contínuo. E depois, num outro dia, num outro tempo, a gente pode discutir essa hipótese do contínuo, né? Porque depois vem um outro matemático e fala acerca dessa hipótese, né? Então, você pode assumir ela como verdadeira e criar um ramo na matemática, e você pode assumir ela como falsa e criar
um outro ramo na matemática, né? Então, aqui a questão da cardinalidade, né? Você consegue estabelecer, quando você consegue estabelecer uma relação bionívoca entre os dois conjuntos, então eles têm a mesma cardinalidade, e os transfinitos ali, então, além de criar uma classe para infinito, o Cantor fala que essa classe, ela também nunca termina, então sempre vai ter uma classe superior, né? Aqui, rapidamente, fazendo esse estudo histórico e epistemológico, eu identifiquei alguns obstáculos que geraram, né, rupturas, né, ou obstáculos no desenvolvimento, né, e na discussão do infinito na história, né? Então, tem os paradoxos de Zenão, né, lá na Grécia Antiga, como o de Aquiles da Tartaruga, tem essa discussão que o Aristóteles trouxe, né, que o infinito assume o papel apenas como qualificador de uma ação, né, a possibilidade de conceber o infinito em ato. Galileu, então, ele apresenta um paradoxo causado pela tentativa de relacionar os números naturais com seus respectivos quadrados perfeitos, né? Bolzano apresenta a definição de conjuntos e assume o infinito atual como objeto da matemática. Ele vai estabelecer relação, então, intra-objetos, ou seja, essa relação bionívoca entre conjuntos infinitos e subconjunto próprio, né? E Cantor, então, ele traz, então, essas classes de infinitos, os transfinitos, estabelece relações de objetos de dimensões distintas, causando aí a famosa frase, quando ele escreve uma carta para Dedekind, acerca dessa demonstração que ele fez, e ele demonstra, e no final ele fala, eu vejo, mas eu não acredito. Então, mesmo ele demonstrando, ele escreve essa frase numa carta, né, para outro matemático, Dedekind. E aí, aqui, o que esses obstáculos epistemológicos, né, ou na construção desse conceito, né, que a gente investigando a história percebe que houve bastante discussão e rupturas no entendimento da discussão do infinito, o que isso causa na aprendizagem, né? Então, aqui eu fui dando, na primeira coluna, eu fui dando o nome do obstáculo, e aqui no meio eu fui descrevendo, ou seja, o que seria esse obstáculo da constrição ou achatamento da cardinalidade? Quando o sujeito ele vai pensar que todos os conjuntos infinitos têm a mesma cardinalidade, né? Então, e é muito interessante, imaginar que todos os conjuntos infinitos têm a mesma cardinalidade, ou seja, têm o mesmo tamanho, tudo é infinito, em um determinado momento, o próprio Cantor, né, imaginou isso. E isso se dá, por exemplo, quando a gente vai estudar análise, vai ver as demonstrações que Cantor fez, que o Cantor, primeiro, ele foi fazendo as relações bionívicas entre os naturais, os inteiros, depois com os racionais, e aí ele imaginou que os reais também seriam do mesmo tamanho, e aí ele foi tentar fazer essa construção, né? Tanto é que quando a gente vai mostrar que os reais não têm a mesma cardinalidade que os naturais, essa demonstração ele começa como absurdo. Então, ele começa admitindo que tem, porque, de fato, no início ele achou que tinha, né? Um outro obstáculo é essa questão da parte toda, ou seja, a dificuldade de aceitar a abjeção entre conjuntos infinitos com uma parte própria infinita, e isso não é à toa, porque esse obstáculo parte todo, ele vem muito forte, inclusive por conta da obra Os Elementos de Euclides. Se a gente olhar lá na obra dos Elementos de Euclides, né, lá do século 3 a.C., 4 a.C., o Euclides, nessa obra, Os Elementos de Euclides, tem umas noções comuns, né, que inclusive ele considera antes de axioma, inclusive, porque ele fala assim, as noções comuns, elas são admitidas por qualquer pessoa que não precisa nem ter iniciação em matemática, né, o axioma talvez um pouquinho mais, mas... E aí ele começa a falar as noções comuns lá, e uma delas é justamente a que gera esse obstáculo parte todo, que ele fala o seguinte, o todo é sempre maior que sua parte, né? Então, ele assume isso e ele anuncia isso, então o todo é sempre maior que sua parte. E aí, quando a gente vem trabalhar com conjuntos infinitos, isso acaba que não sendo mais, né, verdadeiro, não mais assumido, porque é justamente você estabelecer uma relação bionívoca, ou seja, uma igualdade entre elementos de um todo e a sua parte, né? Que o próprio daí Bolzano assume como definição de conjunto infinito. E também estabelecer essa igualdade entre infinito e ilimitado, né? Considera-se que todo e qualquer objeto infinito é ilimitado. E
O limite é algo que se aproxima, mas não chega, né? Que é a ideia de limite baseada em aproximação e nunca finaliza o processo. Então, esses aqui são alguns obstáculos, né? Que a gente encontra também nas referências, né? E já foram estudados na literatura. E aí, aqui agora eu vou passar os exemplos de atividades que eu elaborei, né? Só dizendo que quando eu elaborei essas atividades e apliquei elas, conforme eu ia identificando nos meus sujeitos das pesquisas, ela era uma entrevista semi-estruturada, e eu ia olhando as respostas que os alunos iam dando para as atividades, existiam outras atividades suportes, né, para que, se eu identificasse naquele momento que o aluno tivesse lançado mão de alguma que a teorização que eu usei, que é teorema falso, né, que é a teorização que o Vernon usa, mas, assim, alguma afirmação falsa, né, que ele faz acerca, eu dava uma outra atividade para tentar desmobilizar isso, né, e aí foi essa minha sequência das atividades. Eu apresentava a discussão, e se eu percebesse que ele fazia alguma afirmação que não estava de acordo com o consenso científico, né, e aí eu apresentava outras para tentar desmobilizar. Então, essa primeira atividade aqui, veja, considere o seguinte diálogo. Olá, tudo bem? Cadê o restante do seu corpo? Olá, me chamo Infinito e você não consegue me ver por inteiro porque sou ilimitado. Aí o outro personagem, ué, mas eu também me chamo Infinito e você está me vendo por inteiro. Aí o outro personagem, impossível, limitado desse jeito. Aí comente esse diálogo. Então, perceba, né, mesmo que a atividade em si, ela não apresenta nada de história, ela não apresenta nenhum preâmbulo, nada, mas o que permeou a construção dessa minha atividade, que foi justamente eu tentar fazer com que o aluno fizesse depois uma discussão ali, se de fato ele pudesse considerar o outro personagem ali, que na visão dessa que aparece só os olhos e a sobrancelha, que é limitado, e como que ele poderia se chamar infinito, se ele é limitado, né? Então, eu queria ver o argumento dos alunos para ver se eles admitiam isso ou não, ou se eles iam concordar com essa personagem, falando que, de fato, ele não poderia se chamar infinito, já que ele era limitado. Aqui era o objetivo, né, investigar as relações que os alunos estabelecem a respeito do conceito de infinitas, propriedade limitada e ilimitado. Vou pular a descrição das unidades, porque isso aqui foi o que eu usei para tentar unitarizar as respostas, tá? Mas eu vou falar apenas do objetivo que eu quis com a atividade. A segunda é, considere os dois segmentos de reta, AB e CD, apresentados abaixo, e responda as questões. Então, tem esses dois segmentos. Então, supondo que o segmento AB seja construído por pontos, para você, a quantidade de pontos em AB é finita, porém muito grande, ou infinita? Se tivesse que comparar a quantidade de pontos de AB com o segmento CD, concluiria que CD possui mais pontos que AB? Justifique sua resposta. Então, o objetivo aqui era identificar se os alunos identificam se os conjuntos de pontos que formam o segmento AB e CD possuem a mesma cardinalidade. E aí, no mesmo sentido, e aí agora baseado nesses diálogos que está na obra de Galileu, que é esses personagens aqui, o Simplício e Salvati, tem o mesmo intuito da atividade anterior, só que a atividade anterior usava a ideia, eu trazia uma atividade com ideia geométrica, né? E aqui já é uma ideia aritmética. Então, para esses dois modos também de trazer a mesma ideia do infinito, para ver se o aluno, às vezes, geometricamente ele compreendia e aritmeticamente não, ou vice-versa. Então, esse diálogo aqui está inspirado, então, na obra do Galileu, e aí o personagem Salvati fala o seguinte: se eu afirmar que tem mais números naturais do que números quadrados perfeitos, essa afirmação seria verdadeira? Acredito que sim. Se agora eu perguntar quantos números quadrados há, sem sombra de dúvidas, podemos dizer que há tantos quantos as suas raízes. E a cada raiz corresponde a um único quadrado, e a cada quadrado tem sua única raiz. Eu estaria correto? Daí o Simplício, exatamente. Mas todo número natural é raiz de algum número quadrado perfeito. Logo, podemos afirmar que há tantos números quadrados perfeitos como números naturais, uma vez que eles são tantos como as raízes. Daí o Simplício, sim. No entanto, dizíamos de princípio que há mais números naturais do que números quadrados, já que a maior parte dos números naturais não são quadrados perfeitos. Daí o Simplício, pois é, aí fica pensando. Aí vem o terceiro personagem, o Sagredo, e fala: e você, leitor, que conclusão tiraria desse diálogo? Há mais números naturais do que números quadrados? Ou existem na mesma quantidade?
ou ainda, como diria Galileu, não se pode concluir nada, já que são conjuntos infinitos. Daí aqui, com essa atividade, então, era investigar se os alunos iam conseguir, né, ver se os números naturais e o conjunto dos seus respectivos quadrados possuem a mesma cardinalidade. Aqui, agora, um outro diálogo entre esses personagens, né, o Snoopy e o Charlie Brown. Dado o desafio, vence quem é capaz de encontrar o maior número que começa com 0. Né? Considere o seguinte diálogo. Daí o Snoopy. Eu respondo, 0,9, ganhei. Aí o Charlie Brown, 0,99, eu ganhei. Aí Snoopy, 0,999, eu ganhei de você. Daí o Charlie Brown, agora eu digo, 0,9 barrinha, ou 0,99 reticências, ou seja, infinitos nós. Aí o Snoopy fala assim, não é justo, isso é 1. Daí o Charlie Brown, não é verdade, admita, você não sabe perder. Aí tem a pergunta, né, para o sujeito da pesquisa. Se você fosse o árbitro desse desafio, a quem você daria a vitória e por quê? Então, para ver se aparecia a discussão aqui, né, com essa atividade tão pretendia investigar se os alunos interpretavam essa igualdade como uma soma infinita de uma PG, ou se eles admitiam, né, se eles admitiam de fato que o 0,999, né, infinitas casas, é de fato igual a 1 ou não, ou nunca chegará a 1, enfim. Um outro exemplo de atividade, que é o próprio paradoxo de Zenão. Então, aqui, então, o Zenão é o Aquiles e a tartaruga. Então, o Aquiles ele sai de uma distância da tartaruga e ele sempre anda 10 vezes mais rápido que a tartaruga. Né? Então, quando o Aquiles anda 100 metros, a tartaruga andou 10. Depois, quando o Aquiles anda 10, a tartaruga andou 1, e assim vai. Né? E aí tem um diálogo aqui. Para mim, Aquiles nunca alcançará a tartaruga. Aí outro fala assim, chegará sim, cada vez mais, Aquiles se aproxima da tartaruga. Aí outro fala, por mais perto que Aquiles se aproxime da tartaruga, sempre existirá um espaço entre os dois. Aí outro fala, pois é, acho que tem razão. E aí eu pergunto para o sujeito da pesquisa, e para você, qual a sua opinião? E aí com essa atividade também pretende investigar se os alunos conseguem interpretar isso como uma soma infinita também de uma PG ou como uma série geométrica. E aí, uma última atividade, que é um quadrado de lado 10 centímetros a infinitos pontos, né? E ali o desenho do quadrado. Também um lado do quadrado a infinitos pontos, então um lado do quadrado ali, 10 centímetros. Aí seria possível afirmar que há tantos pontos no quadrado, né, uma figura bidimensional, quanto um segmento que representa o seu lado, uma figura unidimensional, justifique sua resposta. E essa aqui está baseada, então, né, numa demonstração que Cantor fez, que é a carta que ele escreve depois para Dedekind, que ele demonstra que tem o mesmo tanto de pontos, essa figura bidimensional e a figura unidimensional, que é o lado, e ele escreve, eu vejo, mas eu não acredito. Então, com essa atividade, podemos investigar se os alunos aceitam tal identificação, assim como Cantor escreve na carta, depois de ter feito a demonstração. Aqui são alguns teoremas em ação falsa que eu identifiquei no sujeito da pesquisa, né? Então, que todo conjunto infinito é ilimitado, a parte é ser menor que o todo, dado uma série infinita convergente, a soma apenas se aproxima do número real L, mas nunca chegará a ser L, o quadrado possui tais pontos, possui mais pontos que um dos seus lados, pois tem dimensão superior, e todos os conjuntos infinitos possuem a mesma cardinalidade. Aqui é um quadro, né, dos sujeitos entrevistados e as mobilizações dos teoremas em ação falso, né? E aí aqui é uma conclusão que eu consegui, né, a minha hipótese inicial, que era estabelecer relação entre esses obstáculos epistemológicos e os teoremas mobilizados que os alunos, então esses teoremas mobilizados falsos que os alunos mobilizaram, né, essas afirmações falsas que eles mobilizaram estão relacionadas com os obstáculos epistemológicos, e a desmobilização desses teoremas de ação falsa também foi inspirados em recordes históricos, né, e aí eu busquei justamente as soluções que, historicamente, os matemáticos encontraram para fazer essa discussão, para tentar desmobilizar. Né? Então, uma síntese esquemática, então, da proposta foi identificar o obstáculo epistemológico na história do conceito, criar uma abordagem implícita ou explicitamente com esses obstáculos. Essas situações permitiram, então, identificar os teoremas de ação falsos que estão atrelados com esses obstáculos epistemológicos, e aí encontra-se nos obstáculos epistemológicos elementos com uma possível desmobilização, que foi as atividades de suporte daí que eu apliquei. Aqui algumas referências, e obrigado a todos. Desculpa pelo tempo aí, pessoal. Ok. Muito bonito seu trabalho, viu, João? Obrigado, Simone. Sua pesquisa.
Eu quero dar as boas-vindas também a todos que estão aqui no nosso GD. Vou me apresentar, sou Simone Lucas e falo daqui da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, no campus de Cornélio Procópio, né? E quero manifestar aqui minha alegria em participar desse GD. A história e a epistemologia da matemática são duas grandes paixões assim da minha vida, né? Então a gente vem há alguns anos desenvolvendo trabalhos utilizando essa perspectiva de pesquisa ou metodológica, né? Então eu vou fazer uma breve apresentação e creio que complementar ao trabalho do João. Então eu sempre gostei muito de trabalhar com a história, mas em 2002 eu entrei no mestrado e especificamente desenvolvi uma pesquisa no mestrado no qual eu trabalhei com essa perspectiva e aí o objeto de estudo naquele período foi sistemas de equações lineares, determinantes e matrizes. Hoje eu estou aqui na universidade, sou professora da disciplina de História, Filosofia da Matemática e trabalho nessa perspectiva e também atuo no mestrado, no PPGEM aqui, do campus de Cornélio, e fiz alguns trabalhos em termos de orientação, utilizando a perspectiva histórica, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação e vou trazer 2 exemplares aí para vocês de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aqui, que nós orientamos. Deixa eu colocar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Ah, tá ótimo. Então, vou falar um pouquinho dessa abordagem. Então, eu trabalho na perspectiva histórico-epistemológica, né? E essa perspectiva, ela vem sendo bastante discutida a partir, vejam que já é um bocado de tempo, né? Mais de 40 anos, vem sendo bastante abordada para alguns pesquisadores, sendo colocada em evidência, né? Em diversas fontes de discussão, né, como congressos, grupos de estudos e pesquisas, né. A questão é como é que essa abordagem vem sendo utilizada, vem sendo discutida, né. Então, na nossa pesquisa, nós entendemos que ela pode ser utilizada numa perspectiva de pesquisa ou numa perspectiva de ensino. O João evidenciou bem isso nessa pesquisa dele, né? Então, você vai para o primeiro item, que é desenvolvimento de pesquisa, estudar, ver como é, fazer essa reconstrução histórica, né, deste conhecimento e, posteriormente, atribuir uma roupagem mais didática e metodológica para o ensino deste conhecimento, dessa perspectiva, né? Então, uma pergunta que nós fazemos e que eu sempre fazia era: nós temos diversas abordagens metodológicas para trabalhar o conhecimento matemático, né? Então, há vantagens em trabalhar com essa abordagem histórica e epistemológica? Quais características diferenciam o uso dessa abordagem metodológica para se ensinar matemática? Será que, de fato, ela é eficiente em todos os assuntos ou ela é mais propícia a alguns assuntos e alguns contextos, né, matemáticos? Então, essa abordagem, ela pode ser uma boa opção metodológica e, além de ser uma boa opção metodológica, é uma opção eficiente para se trabalhar, né, o ensino do conhecimento matemático. Então, são questões, vejam, de cunho bastante reflexivo, né, que nós utilizamos. E vários pesquisadores têm apontado que a história ela tem sido uma aliada muito grande, né, no âmbito educacional, tanto no que diz respeito ao ensino do conhecimento, quanto percebido na aprendizagem, né, por parte dos aprendentes aí, sejam eles alunos ou professores, né. E quando esses elementos históricos que nós trazemos, eles são trabalhados, sobretudo à luz da análise epistemológica, tende a ocorrer uma reflexão maior, né, e contribuir ainda mais para esse aspecto educacional. Então, eu particularmente
eu hoje não consigo dissociar os dois elementos, histórico ou epistemológico, não consigo trabalhar com os dois sozinhos, né? Eu faço um trabalho muito integrado nessa perspectiva. Então, aqui, trago algumas contribuições ditas aí por alguns historiadores ou pesquisadores, né? E como eu utilizo essa abordagem na disciplina de História da Matemática, tenho percebido e ratificado, né, confirmo algumas desses apontamentos que foram feitos. Então, ela favorece a compreensão do aluno e a interpretação. De fato, quando você trabalha essa perspectiva, a compreensão ela se amplia, né, do sentido, do significado daquele conhecimento naquele momento, e sempre fazendo a ponte, né? Você vai lá para o século XVI ou antes um pouco, século XV, você traz aquele conhecimento daquele contexto, apresenta aquele contexto e traz para o atual, né? Então, nessa perspectiva, a gente tem percebido que a compreensão do aluno, do aprendiz, ela tem que ser ampliado bastante quando você usa a abordagem, né? Ela permite que o aluno conheça os desacordos, as desavenças, né, entre os cientistas, entre os matemáticos e teóricos. Na minha pesquisa de mestrado, eu elaborei, né, uma sequência didática para ensinar, então, sistemas determinantes e matrizes, e eu apliquei no ensino médio, eu fui para a sala de aula. E este item aqui, ele me lembra bem, né? Então, em uma das passagens em que eu apresentava uma perspectiva, né, a história do desenvolvimento dos determinantes, e um fato ocorrido entre Laplace e Vandermonde, Laplace sendo diretor de uma revista, e Vandermonde desenvolveu uma teoria com caráter mais independente de determinantes, ele envia para a revista, Vandermonde, e aí Laplace observa aquilo, engaveta por um ano, faz a mesma teoria com uma notação mais sofisticada, né, e publica. Primeiro número, o teorema de Laplace, e o último número, o teorema de Vandermonde, com uma simbologia menos aprimorada. Obviamente que chegou até os nossos dias como teorema de Laplace, né? Então, os alunos, e aí um aluno disse, nossa, mas eu não sabia que matemáticos também eram sacanas, né? Então, você vai percebendo que ela se torna mais próxima, mais humanizada. A história permite a humanização, né, dessas teorias, dessas fórmulas, desses matemáticos e tudo mais. Então, é um aspecto bastante interessante esse, de humanização desse conhecimento matemático, né? Vários outros, ele estimula a criticidade, a reflexão, né? Então, você vai perdendo essa visão ingênua que tem de ciência, que é uma coisa, perdendo a característica também de que é uma ciência pronta e acabada, que não, né? Ela é dinâmica, viva, né? Em constante movimento. Possibilita que os alunos entendam melhor como é que se dá a construção de um conhecimento, né? Não a partir de uma demonstração. Então, quando é feita uma demonstração hoje para um aluno, essa demonstração, será que quando ela foi desenvolvida, foi feita do mesmo modo? Ou foi feita de um modo diferente, né? E ela possibilita o entendimento de um ordenamento aí das ideias também, e do desenvolvimento do conhecimento, de como ele foi feito. Sem contar que vai tornar a aula mais desafiadora. E, de um tempo para cá, uma questão do mar de falta de significação que eu gostaria de falar é exatamente, isso é muito importante. Então, os alunos percebem muito qual o sentido de se trabalhar determinado conhecimento, qual o sentido de aprender determinado conhecimento hoje, seja na educação básica ou no ensino superior. Por que é que eu tenho que aprender isso? E a história e a epistemologia contribuem muito para o entendimento, né, dessa questão. E aí, de 6 anos para cá, 7 anos para cá, eu tenho desdobrado um pouco mais, já como professora aqui do mestrado, em desenvolver trabalhos e pesquisas que contribuam para a formação do professor, né?
Obviamente que eventos como esse que estamos aqui participando agora são eventos muito importantes, já contribuem de fato assim, com a formação, seja ela inicial ou continuada, né? Mas no mestrado que eu atuo aqui, é um mestrado profissional, há desenvolvimento de produtos educacionais e aí passar por esse processo de fazer uma pesquisa, né, uma reconstrução, uma síntese histórica de um objeto matemático e adequá-lo didaticamente para depois levar para alunos ou para um curso de professores, eu tenho atuado um pouco mais nessa perspectiva nesses últimos anos aqui, né? Uma coisa que a gente tem discutido muito é que tipo de trabalho, né, histórico está sendo abordado em livros didáticos ou materiais didáticos e cursos. Então, nós temos desenvolvido pesquisas nesse sentido, né? Qual a qualidade do trabalho com história que vem sendo empregado no âmbito educacional? Há preparo por parte de escritores ou de professores para trabalhar com abordagem histórica? Então, embora livros didáticos, né, estão muito presentes na educação básica, tenham mudado um pouco a característica desses livros, desses manuais didáticos aí para os alunos. Nesses últimos anos, nós percebemos de uma maneira muito, mas muito tímida a presença da história, né, nos livros, nesses manuais, o que é muito triste de observar, né? Então, a gente tem percebido cada vez mais que é necessário que a gente trabalhe muito com a formação, né, dos alunos, para que eles tenham, de fato, condições para se utilizar da história, de sínteses feitas por outras pessoas, e aí você faz uma adequação didática, né? Ou mesmo fazendo e elaborando, fazendo suas pesquisas e elaborando a sua reconstrução histórica e passando para uma outra etapa, que é a preparação desse material didático para levar aí para os alunos, né? Então, a gente tem percebido que o essencial para você iniciar esse trabalho é, de fato, ter uma boa reconstrução histórica, né, uma síntese histórica, e a partir disso você ir colocando elementos didáticos e metodológicos para que você consiga perceber, de fato, qual é a análise, qual é a estrutura conceitual, né, do conhecimento que você está trabalhando, do objeto matemático, quais articulações que esse objeto estabeleceu no decorrer do seu desenvolvimento aí, para poder também agregar posteriormente esses elementos didáticos e metodológicos para a gente levar para a sala de aula. Né? Essa incorporação aí da história e da epistemologia, ela é defendida no ensino da matemática numa perspectiva bastante abrangente, analítica e didática. Isso tudo a gente tem percebido que ela tem propiciado uma aprendizagem mais efetiva e mais reflexiva por parte dos alunos. Então, há algumas características que nós acabamos delimitando, eu e o Luquen, eu trabalhei perspectiva na minha pesquisa de mestrado com a perspectiva histórico-epistemológica no âmbito da matemática, e o Luquen trabalhou no âmbito das ciências biológicas, ele era biologia, mas com abordagem histórica e epistemológica também. Então, em 2012, nós fizemos um artigo, né, e algumas características que nós sistematizamos nesse artigo, e há duas características que são, assim, essenciais e naturais quando nós utilizamos essa abordagem histórico-epistemológica. Uma delas é a interdisciplinaridade. Então, quando pensamos em trabalhar com essa abordagem histórico-epistemológica, nós naturalmente estamos pensando em trabalhar com a interdisciplinaridade. Por quê? Quando nós desenvolvemos esse trabalho, nós estamos trabalhando com aspectos históricos, epistêmicos, pedagógicos, e aí nesses pedagógicos nós incluímos a questão didática, metodológica e de aprendizagem. Uma outra característica é a contextualização, né? Então, a contextualização sociotempo-cultural que é feita. Ocorre uma aproximação
do período, né, e do desenvolvimento do conhecimento, seja ele localizado em que período temporal for. Então, há uma aproximação deste período com o período atual, né, em que nós estamos. E essa é uma outra característica que nós percebemos. Então, para você elaborar uma unidade didática, que pode ser uma sequência, um curso, né, por meio da abordagem metodológica histórico-epistemológica, necessariamente você vai trabalhar com uma síntese histórica, né, do conhecimento científico aí que você está trabalhando. Você vai trabalhar com demandas curriculares. Eu não vou fazer uma síntese histórica para trabalhar com um aluno do ensino médio de um assunto com o qual não está especificado para ser trabalhado lá. Então, você tem que observar as questões curriculares e você tem que observar, sobretudo, o aspecto pedagógico, né, de didática, como é que você vai abordar isso, como é que você vai posicionar a questão metodológica e observar a aprendizagem. Então, essa é uma característica que a gente tem observado, que quando você vai trabalhar com uma unidade temática, estes elementos aqui estão presentes sempre nessa unidade temática. Então, percebam que são vários elementos, e isso mostra que não é tão simples lidar com a abordagem histórica, né, ou histórico-epistemológica, como é o nosso caso. Quando você vai utilizá-la, não no aspecto somente da pesquisa, mas também no aspecto de utilizá-la para o ensino, né? E aqui eu vou mostrar para vocês dois exemplares, tendo, né, essa fundamentação. Nosso tempo é bastante curto aqui, mas é só para, né, dar uma pincelada em alguns aspectos, mas eu vou mostrar duas pesquisas desenvolvidas aqui. Uma pesquisa desenvolvida no mestrado, que é da Rebeca Lourenço, e nela eu vou mostrar para vocês, ela trabalha com trigonometria, o uso explícito da história e da epistemologia. E depois eu vou mostrar o uso implícito que a Nayara Ribeiro utilizou na pesquisa dela. Deixa eu mudar aqui o arquivo. Vocês conseguem visualizar bem? Vou tentar ampliar um pouquinho mais aqui. Para mim tá bom. Então tá bom. Eu vou falar de uma sequência didática, essa feita pela Rebeca, e ela trabalhou, então, com trigonometria, né? E ela usou um outro referencial teórico de aprendizagem, que é a aprendizagem significativa, né? Mas ela começa a unidade dela com uma avaliação diagnóstica, tentando perceber qual conhecimento que os alunos tinham, e ela aplicou no ensino médio, tá? Essa sequência didática aqui. E aí ela começa, a origem da trigonometria. E um elemento didático e outra questão metodológica que ela integrou muito aqui foi o uso de tecnologia, porque a Rebeca gosta muito de utilizar a tecnologia. Então, vocês vejam que ela inicia um curso falando da origem de trigonometria e ela inicia já utilizando um link aqui, pedindo para os alunos. Então, para implementar isso aqui com os alunos, ela teve que pedir uma autorização na escola, na qual ela trabalhava, para que os alunos utilizassem os seus celulares, né? Então, ela começa fazendo uso e remetendo a uma reportagem que falava de uma tabela encontrada lá na Babilônia. Então, ela vai trazendo o tempo, né, e vai tentando mostrar. Vejam uma nota histórica aqui que ela coloca. Então, é bastante explícito o uso da história, ela vem trazendo, né, esses elementos aqui históricos todos, integrados a questões, né, que ela vai colocando para os alunos. Ela traz um mapa antigo, né, um mapa geográfico, para mostrar para os alunos, e um pouquinho mais atual, né. Outra nota histórica. Então, o tempo todo ela vai trazendo notas históricas e vai trabalhando com elementos, né, nomeando, fazendo os cálculos com esses alunos, trazendo esses elementos. Então, ela percebeu que os alunos não se lembravam muito, por exemplo, do nome, né, que é um cateto oposto, o que é um adjacente, qual a diferença, qual é a hipotenusa. Então, isso tudo ela percebeu na diagnóstica e ela vai trazendo elementos.
traz aqui problemas para discutir, veja que novamente ela traz um link, né? Então os alunos conseguem, olha um problema que ela traz bem atual para trabalhar com o triângulo retângulo, né? Então o tempo todo ela vai trazendo essa questão e a oportunidade de reflexão e de discussão por parte dos alunos, né? Ela entra nas razões trigonométricas, e, novamente, a nota histórica está muito presente aqui. Então, vocês percebam que a nota histórica vai dando o tom da sequência que ela foi desenvolvendo, né? E ela vai fazendo com os alunos. Então, só para mostrar, então, ela vai trazendo esse desenvolvimento aqui, vai fazendo também o cálculo atual com eles. Uma torre que tem lá em Curitiba, acho que o pessoal que é de Curitiba aí deve se recordar. Nova nota histórica. Então, na pesquisa, por exemplo, uma questão interessantíssima, a Rebeca estudou seno, cosseno e tangente, e aí, na perspectiva dela, ela achava que seno, cosseno e tangente, que as três funções tinham tido a mesma origem. Na pesquisa, ela percebeu que não. Né? O que surge primeiro é a questão do seno, da função seno. Em complemento ao seno, ocorre o cosseno, né? Surge, é sistematizado o cosseno. E a tangente, ela tem uma origem totalmente diferente das duas funções anteriores, seno e cosseno, né? Essa aí aqui, ela traz, por exemplo, a origem, então, da tangente. E aí, junto com a tangente, vem a cotangente. Então, veja, uma sequência que não é uma sequência pequena, uma sequência grande, né? Tempo de implementação na sala de aula, eu estou passando bem, de forma bastante aligeirada, mas esse material está totalmente disponível para vocês, né? Uma nova nota histórica, ela vai trabalhando, e aí ela vai entrando aqui em radianos, traz novamente esse tom aqui histórico, né? Ela começa abordando a questão dos radianos e do ciclo trigonométrico. Então, eu peço perdão por ser muito rápido, é que nós temos um tempo um pouco mais curto, né? Falando das funções trigonométricas, então ela entra nas funções trigonométricas, no ciclo trigonométrico, também aborda a questão da representação, e ela vai trazendo alguns elementos. Naquele período, ela viu também, acho que a Rebeca foi bastante feliz, acho que o olhar do pesquisador ali, ela viu uma reportagem bem interessante quando ela estava trabalhando com as funções trigonométricas, que envolvia tatuagem, né, de sons. E aí, a Rebeca, nesse meio tempo, ela utilizou muito GeoGebra também, tá, pessoal? Trabalhar com representação gráfica. E aí ela vai atrás da tatuagem sonora, que é uma coisa bem interessante. Então, ela traz para os alunos, né, é o Skin Motion. Então, foi um trabalho bem bacana, bem interessante que a Rebeca desenvolveu. Né, trabalhando, então, vejam que ela começa, né, com o triângulo retângulo, né, seno, cosseno e tangente, e ela chega nas funções. Então, ela pegou todo esse processo aí e nas representações gráficas. Então, veja que há elementos aqui, né, didáticos que ela coloca, o uso muito de outras abordagens, como resolução de problemas e o uso da tecnologia. Mas que pesquisa que a Rebeca fez para fazer essa elaboração deste material aqui, né? Então, eu vou mostrar a dissertação agora. Então, ela faz uma reconstrução histórica. Eu fui co-orientadora desse trabalho, o orientador da Rebeca foi o professor William, e ele, sobretudo nesse aspecto da reconstrução, houve um desdobramento muito grande da Rebeca, do William e nosso, né? Por horas, passamos alguns momentos discutindo. Então, ela vai beber, de fato, em algumas fontes, como Boyers, Mendes, Costa. Ela faz todo esse levantamento aqui, desenvolvimento da relação seno e cosseno. Então, vejam que aqui na pesquisa que ela faz, os elementos que vocês observaram agora no produto, né, na sequência didática dela, né, estão aqui presentes. Obviamente que aqui há mais elementos, né?
mas ela, a meia corda, então ela vem toda com esse entendimento, seno por seno. Então está aqui a pesquisa que é feita, o círculo de raio unitário. Então, faça essa pesquisa, e em cima dessa pesquisa ela cria posteriormente a sequência didática, agregando mais elementos a essa senda, né, que a gente diz aí, esse caminho de desenvolvimento da função de fato. Então, esse elemento que essa imagem, ela leva para a sequência didática, vejam, muita coisa do que está lá. Depois ela começa, está aqui presente, né, falando da relação tangente-cotangente, e aí ela traz a secante por secante, né, no desenvolvimento histórico. Bom, então este aqui foi a pesquisa que a Rebeca desenvolveu, e a partir dessa pesquisa, ela consegue, enfim, depois trabalhar com, elaborar essa sequência didática. Ela foi implementada, então, no ensino médio, bem interessante. Vou falar da pesquisa rapidamente, que eu já estou estourando meu tempo também aqui, da Nayara. A Nayara trabalhou com a equação do primeiro grau, e ela desenvolveu uma sequência em forma de história em quadrinhos. Depois eu vou mostrar, mas eu acho que vocês conseguem perceber. Então, está aqui, ela fez esse material aqui, né? Eu vou mostrar algumas passagens aqui para vocês. Então, ela cria alguns personagens. Então, veja que o elemento didático é outro, completamente. Ela usa o HQ para trabalhar o ensino de equação. Então, com crianças e uma professora. Começa com a ideia de equilíbrio de equação, então ela usa a analogia da balança, né, que alguns autores didáticos também utilizam, leva isso para a sala de aula. E aqui, diferentemente da Rebeca, a Nayara faz o uso implícito, então, do desenvolvimento histórico. Né? Então, você não vai perceber explicitamente notas históricas aqui. Tem uma ou outra, mas é muito pequena a participação explícita, é mais implícita mesmo. Então, vocês percebem aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, esse registro que a professora, né, faz no quadro aqui, 1 quilograma mais 4 quilogramas é igual a 5 quilogramas. Esse é um registro de álgebra sincopado, né? Então, a álgebra passou por algumas fases, que é a retórica, escrita sincopada e escrita... Ashley, eu travou para mim aqui, não sei se foi só para mim. Pois é, eu estava tentando ver se era delay. Também ficou sem som para mim. De uma forma bastante didática. Então, eu acho que a conexão de internet dela, e ela nem percebeu que travou. Eu vou tentar mandar mensagem para ela. Certo. Bom, então vamos aguardar aí alguns segundinhos até a professora retornar e para ela poder finalizar, então, a apresentação dela. Enquanto isso, se alguém tiver alguma curiosidade... retornou. Eu caí? Isso, deu uma Sim. travadinha aí na hora que você estava explicando a questão das histórias em quadrinhos, e aí depois acabou Então. Aí eu percebi que fez um som, falei, deixa eu ver se o pessoal está lá mesmo. Deixa eu projetar aqui nova. Já estou terminando, tá, pessoal? Conseguem agora me ouvir? Sim, e visualizar também, dá para ver os quadrinhos. Acho que bom. que você parou na página anterior, viu? Tá. Então tá bom. Então você vai percebendo aqui, né, que ela traz essa questão, a gente coloca cada aluno, e assim como os personagens, no momento que ela estava com os alunos em sala de aula, os alunos foram para o quadro também e faziam esse registro. Então percebem que
A Luísa colocou a letra inicial, que é 3 mais L aqui nessa equação, né? O Henrique coloca 3 mais H. Então, cada aluno usou uma letra aqui e depois ele chega num senso comum, vão usar uma única letra, né? E aí trocamos todas as letras diferentes por uma só, que é a X. A gente tentou trazer também uma padronização que é mais utilizada hoje aí para matemática, né? Então, ela vai trabalhando com esses elementos. Então, depois que ela apresenta esses elementos, faz todo esse percurso histórico, então, do desenvolvimento, aí ela vai lidar com outros elementos que são o princípio aditivo e o princípio multiplicativo para fazer a inserção e o trabalho. Então, aqui, elementos fortes são o uso da HQ, da história em quadrinhos, e a utilização da resolução de problemas. Então, o tempo todo eram problemas que eram colocados para os alunos para trabalhar esses elementos aí de forma didática, então, auxiliares ao trabalho. Pesquisa que foi feita na dissertação. Então, ela faz uma pesquisa buscando o desenvolvimento mesmo, né? Vejam aqui que ela busca esses 3 estágios de desenvolvimento apresentados pelo Baumgart, que é o retórico, sincopado e o simbólico. Então, ela faz todo esse didaticamente, né? Então, ela precisou fazer essa reconstrução, entender como é que algebricamente, né, ocorreu esse desenvolvimento para posteriormente elaborar essa sequência didática. E ela aplicou com os alunos. Aqui ela está numa fase, veja, de Diofanto, que é uma fase sincopada, né? Até chegar, aqui também é uma fase sincopada de escrita, até chegar nesse escrita hoje que nós temos. Ela vai trabalhar com os elementos também. Aqui ela está pesquisando o princípio aditivo e multiplicativo. Então, na dissertação está muito presente. Veja que aqui ela busca alguns matemáticos que estão aprimorando a simbologia, né, que viabiliza muito a aprendizagem posteriormente, né. Então, ela busca esses elementos na pesquisa. Eu acho que, deixa eu minimizar aqui, para a apresentação. Na pesquisa e na reconstrução histórica que é feita, e depois ela dá uma roupagem mais didática e metodológica para a pesquisa que é feita, né. Então, estão aí 2 produtos educacionais e 2 dissertações totalmente disponíveis aí na nossa página, também na base de dados do Educafes, né? Mas o nosso tem bastante fácil de localizar aí o nosso. Então, mostrar para vocês aí alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo, tá? Então, acho que era isso, João. Acho que agora é o momento que a gente tem para promover uma discussão, um debate, uma troca de ideias entre nós aqui, né? Bacana, Simone, parabéns. É sempre legal e bacana ver os produtos, né? E, inclusive, para os professores também que estão, ou os alunos que estão lecionando já, entrar em contato com esses materiais, porque isso, sobretudo, uma das finalidades deles é trazer esse suporte também para quem quer trabalhar a história, né? E já tem um material bem fundamentado, bem estudado, e para poder trabalhar em sala. Bacana, parabéns por esses trabalhos aí. Vamos abrir um pouco o pessoal, se eles tiverem alguma questão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, claramente. Eduardo? Oi, consegue me ouvir? Sim. Bom dia a todos. Muito interessante as apresentações, gostei bastante. Eu tive pouca apresentação da história durante a graduação como uma metodologia mesmo. Tive uma matéria de história, mas era literalmente a história, né? De estudar a história da matemática. Mas não houve muita aplicação. João, achei muito interessante você trazer a abordagem do infinito, que é algo que muitas vezes pode passar batido, assim, durante o ensino. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar do infinito de forma um pouco mais formal até a graduação. E até durante a graduação, eu lembro depois
primeiras aulas de fundamentos da aritmética, os meus colegas falando, meu, não tem como um infinito ser maior que o outro, é impossível, tipo, não faz sentido. Então era uma discussão, até pra gente da graduação, era muito complicado de compreender essas coisas. Eu fiquei com uma dúvida só na sua apresentação, que você mostrou os resultados dos estudantes, as atividades, né? Quais foram as respostas deles. Teve algum momento depois que houve a formalização, não tão formal, né, mas de falar sobre esses conceitos, sobre cardinalidade, etc. Teve um momento, Eduardo, que eu apresentei outras atividades de modo que eles pudessem, os próprios alunos mesmo, pudessem chegar a uma conclusão de que aquelas afirmações que eles estavam fazendo não condiziam com o consenso científico atual, por exemplo. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Lembra daquela atividade que eram duas retas paralelas, aí perguntava se tinha qual segmento, duas retas não, dois segmentos, o AB e o CD, e quais, se algum ali tinha mais pontos que outros. Alguns sujeitos da pesquisa, e os meus sujeitos da pesquisa, eu peguei pessoas que já tinham passado ou estavam fazendo análise, então eram sujeitos ou do quarto ano de matemática, ou que eram egressos, estavam no mestrado, ou já tinham finalizado o curso ali, logo em seguida, um ano depois de se formar. E aí, aqueles que falavam assim, de fato, o segmento maior ali, né, maior no sentido de medir o tamanho, né, o CD, tinha mais pontos que o AB. E aí eu apresentava uma atividade complementar ali, sem falar que ele tinha errado, nada assim, e essa outra atividade era que ligava esses mesmos segmentos, só que tinha um ponto mais acima, assim, e partia desse ponto ele ficava ligando essas retinhas, e aí ficava perguntando. Eu vou projetar aqui, que eu acho que você vai ter uma ideia bem interessante. Deixa eu só pegar aqui, que daí eu acho que fica melhor para eu explicar. Mas, de fato, quando você fala que vocês tiveram no início do curso, que vocês tiveram essas discussões acerca, assim, nossa, como assim, né, tem infinitos maiores que outros? E é bacana a história por causa disso, porque daí a gente vai perceber que esse tipo de espanto, esse tipo de discussão, ele não é assim porque, nossa, eu não sei matemática direito ainda, então é por isso que eu estou falando desse tipo. Não, esse tipo de espanto, esse tipo de discussões é muito comum. Aliás, ele permeou durante muito tempo na matemática, inclusive não aceitar isso, né? Então, é muito justificável, né, esse espanto da gente não compreender essas objeções aí, ou comparações em infinitos maiores que outros. Já rapidinho aqui, deixa eu procurar aqui. Tá aqui. Só complementar, então, essas discussões que tínhamos na graduação, que você mostrou aquela passagem de Cantor, eu acho, né? Que ele falou, eu fiz, mas eu não acredito. Sim. E era exatamente o que a gente fazia na matéria de análise. A gente fazia as questões que envolviam cardinalidade, mas, assim, às vezes a gente ia discutir depois dela, cara, não faz sentido. Assim, a gente não consegue acreditar que as coisas que a gente está demonstrando, sabe? Tamanha complexidade. Ó, vou compartilhar aqui uma tela aqui com vocês, que é a atividade complementar. Tá aparecendo aí, pessoal? Sim. Então, veja, ó. Então, essa atividade aqui, essa atividade 1 aqui, complementar, é justamente eu passava para o aluno, depois que ele tinha respondido aquela outra atividade com as retas, os mesmos segmentos A, B e C, D, lá, e perguntava quais tinham mais pontos. E aqui eu apresentava esses elementos a mais, ó. Então, olhe para os segmentos paralelos, A, B e C, D. Desenharemos linhas pontilhadas, CA e DB, né? E terão intersecção no ponto O. Então, seja P um ponto qualquer no segmento CD. Ao traçarmos o segmento PO, determinamos um ponto P' em AB. Então, você pega essa origem aqui e começa a pegar pontos no segmento CD. Quando você pega qualquer ponto aqui no segmento CD e vai tentar ligar na origem, você obtém sempre um outro ponto quando você passa por AB. Né? Então, dado esse ponto P, a hora que você vai ligar com um O, vai ter um P'. Se você pegar um ponto M aqui, a hora que você for ligar com O, vai ter um M'.
E aí, dessa maneira, o aluno ia percebendo que qualquer ponto que ele pegasse aqui no segmento CD, iria determinar um outro ponto, e era único, lá no AB. Né? Daí, ó, para cada ponto CD, existe um ponto AB determinado dessa maneira, e essa atividade ia fazendo novas perguntas, entendeu? Para cada ponto AB, existe um único em CD determinado dessa maneira? Aí depois, qual a relação dessa atividade com a atividade 2? E aí sim, daí depois o aluno pegava e falava, então acho que isso que eu disse aqui, que tem mais pontos nesse, não é verdade, acho que eles têm o mesmo ponto. Então, ou seja, acabava desmobilizando aquela afirmação inicial que ele dava, né, trazendo uma outra atividade para ele poder enxergar isso. Então, foi feita essa desmobilização. É claro que essa desmobilização, didaticamente falando, ela pode ter sido momentânea, pode ser que em um outro momento ele vai de novo mobilizar esse obstáculo ou esse conhecimento falso, né? Mas é importante a gente ir trabalhando essas desmobilizações na sala de aula, né? E de modo que o aluno ele possa cada vez mais ele tentar enxergar que às vezes ele lança de conhecimentos que para ele por isso o Vernon fala, né, teorema em ação, mas é teorema em ação falso. Então nós somos cheios de teoremas em ação, né? Ou seja, é aquilo que é o conhecimento que a gente mobiliza na hora de resolver um problema, né? E aí tem alguns deles que são falsos e eles podem ser gerados por questões didáticas ou pode ser gerado por questões, inclusive histórica e epistemológica, né? Um exemplo que o Vernon dá, não é da minha tese, mas só para ficar claro essa coisa de mobilizar conhecimento falso, a gente aprende sempre que raiz de A vezes raiz de B, né, duas raízes separadas, né, raiz de A vezes raiz de B é igual, aí você escreve numa raiz só e o AB lá dentro multiplicando, é igual a raiz de A vezes B. E aí, às vezes, alguns alunos pega esse né, raiz de A operado com raiz de B é igual ao raiz de A vezes B, e aí, quando está fazendo a soma, ele quer fazer a mesma coisa. Então, raiz de A mais raiz de B é igual a raiz de A mais B dentro da raiz. Ou seja, o Vernon chama isso de teorema em ação falso. Ele aprendeu que se você pegar uma raiz, uma operação com outra raiz, você pode escrever numa raiz só e colocar aquela operação. Mas ele não se liga que não é para qualquer operação. Então, para multiplicação vale, mas para soma não vale. Então é isso. Então, e aí a gente tem que criar estratégias para tentar desmobilizar esses teoremas em ação falsos, e a estratégia que eu criei foi procurar na história, usar a história da matemática e criar atividades, montar atividades para tentar desmobilizar esses conhecimentos aí que em relação ao infinito, de fato, a gente mobiliza, por exemplo, principalmente quando a gente trabalha limite, né, às vezes até por conta nossa mesmo, dos professores, às vezes a gente usa uma determinada linguagem, essa coisa de se aproxima, né, às vezes. E aí o aluno fica com essa coisa que o limite é uma coisa que sempre se aproxima, mas nunca chega, né? E não é, né? A definição de limite é chega, né? É L. Né? O que se aproxima é o domínio ali, né? É o X do domínio. Isso ele sempre se aproxima, mas o limite em si, ele né? Ele é L. Né? Então, é muito interessante a gente ir identificando esses obstáculos que durante a história foi muito forte, né? A gente percebe pelos paradoxos, né? A história é fabulosa, né, para a gente perceber esses obstáculos, e aí, né, a percepção desses obstáculos, você tenta didaticamente viabilizar, né, então um obstáculo que demorou 400 anos e pouco, a gente tem que, em 30 minutos, numa sala de aula, né, ou 50 minutos, tentar fazer com que o aluno perceba isso, e aí o elemento didático, né, mas para isso você precisa compreender muito bem, né, a natureza desse obstáculo para poder viabilizar didaticamente, né, o entendimento e a compreensão, né, posterior. Muito bacana. Eu só queria fazer um esclarecimento que a Laura pediu o link dos produtos, né, do material que eu mostrei aqui. Laura, eu mandei o link da página. Você vai ver que na turma 1 tem o trabalho da Rebeca, e na turma 2 vai ter o trabalho da Nayara, tá? Então tem que procurar lá, aí procurar pelo nome, tudo bem? Só esse esclarecimento aí. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Muito bom ouvi-los, assim, não os conhecia,
Então, alguém que trabalha com história como eu, não sei se vocês me conhecem também, mas fico feliz que tenha mais gente por perto, né, trabalhando com essas questões, tentando orientar e vendo a possibilidade de fazer esses trabalhos, né? E aí, uma das coisas que uniu aí a fala dos dois, né, com os exemplos que a Simone trouxe, e o João com o seu próprio exemplo, né, como a gente faz isso em larga escala, gente? Né? A gente acabou vocês deram vários exemplos aí, mostrando, né, a necessidade para construir uma sequência didática, um trabalho, né, o quanto de estudo de várias dimensões diferentes a gente precisa ser feito, né? Desde da pesquisa histórica às outras coisas que vão sendo agregadas, né? Como, né? A Simone ainda falou, os livros didáticos não trazem, né? Não trazem elementos, né? Os livros mais atuais. Muitas vezes é um desconhecimento geral, né? De que aquele procedimento que está ali no livro até é um procedimento histórico, né? Pega os exemplos mais simples aí, né, de algoritmos, por exemplo, algoritmos de operações de soma e subtração, quer dizer, você pega alguns livros atuais, eles trazem mais que um algoritmo, mas, assim, né, contextualizar isso, que isso, por exemplo, foram procedimentos históricos, e não se vê, né, não vem escrito nada, e aí vai ficando de um jeito que parece que aquele conhecimento é estanque, né? É atual, é agora, é como se fosse aquele autor de livro didático que conseguiu compilar tudo. E isso a gente vê no que o Eduardo estava comentando aí, né? O João no trabalho dele, quer dizer, os próprios professores que num curso de matemática, eu quero acreditar que é desconhecimento, né? Que eles desconhecem como é que as coisas foram constituindo, porque aí você fala de infinito, você fala de várias coisas, como se fosse sempre foi desse jeito, né? De uma única maneira, o resultado final, e não tem noção dessa construção, e aí jamais não passa isso para o aluno, né? Que está em formação, e isso vira o aluno não desconfia, né? Que já foi diferente, que pode ter sido diferente. Então, assim, as coisas estão interligadas aí na fala de vocês, né, nesses aspectos, né? Vocês têm o que a gente faz? Eu estou pensando assim, até nesse grupo, olha, somos poucos aqui, né? Sim, então, assim, a dificuldade de fazer uma sequência didática, ou uma aula, como disse o Eduardo, eu tive uma disciplina de 60 horas, né? Eu tive uma disciplina de História da Matemática. Quem trabalha com a disciplina de História da Matemática sabe o quanto é difícil fazer coisas numa disciplina com poucas horas, né? Que abordagens fazer, no mínimo você consegue colocar algumas pulguinhas, né? No máximo você consegue colocar algumas pulguinhas para os alunos, porque dá para fazer pouco, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que eu acho que deve ser uma angústia de vocês também. Ah, sem dúvida. Posso começar, João? Claro. Então, Luciene, o que eu tenho feito aqui é um trabalho mesmo de formiguinha que a gente faz, né? Porque a síntese histórica, esse levantamento, essa pesquisa que a gente tem que fazer, não é uma coisa que é fácil. Uma das maiores dificuldades, por exemplo, é achar as fontes de pesquisa, né? Então, é muito difícil aqui no Brasil a gente encontrar. Então, não é um caminho fácil, há muitos gaps. Então, você pega um desenvolvimento, depois você vai achar uma informação... 600 anos depois vem alguma coisa, você acha um outro, né, fato histórico, então fazer a ligação, essa ponte, né, que a gente faz, não é uma coisa simples. Mas como que a gente tem feito aqui? Eu estou aqui na UEMP desde o ano de 2010, então eu tenho a disciplina na graduação, né, na licenciatura. Nessa disciplina eu, por exemplo, consegui dobrar a carga horária. Então eu não trabalho 60, mas eu trabalho 120 horas hoje. Então, na disciplina eu tenho uma parte histórica de informação, mesmo que eu trago informações históricas, desenvolvimentos, mas há um ou outro momento em que eu trabalho essas passagens de reconstrução. A semana passada, eu estou no momento agora trabalhando essa questão do Teorema de Laplace, exatamente, com os alunos. Então, eu trago alguns episódios, isso é fruto da minha dissertação, quando eu fiz lá em 2002, 2004, né?
Isso no âmbito da graduação. Então, eu consegui aqui no curso de matemática ampliar a carga horária, o que me permite desenvolver esse trabalho mais didático e mostrar como é que didaticamente podemos trabalhar elementos, né, e conteúdos, assuntos da matemática nesta perspectiva. Então, o resultado em sala de aula tem sido muito, muito favorável, muito bom. Tanto que essas duas meninas, a Rebeca e a Nayara, elas são egressas do curso de matemática. E aí elas que no mestrado resolveram usar a metodologia, porque se encantaram muito, né, com a disciplina. Por outro lado, né, no mestrado, como é um mestrado profissional, tem desenvolvimento desses produtos, nós conseguimos. E as duas aqui fizeram cursos e aplicaram com os alunos da educação básica, né? Então, a Rebeca aplicou no ensino médio, a Nayara aplicou numa turma de 6º ano. Bom, a professora, quando viu esse material aqui, porque no começo ela pegou esse material e aí a professora já queria, falei, não, só depois da sua qualificação, da sua defesa, que você vai deixar esse material, você pode deixar na escola e tudo mais, né? Então, quando ela viu o material riquíssimo, ela deixou, de fato, cada material ficou com os alunos, né, que foram desenvolvidos e ajudaram a participar. Então, lá foi com os alunos e os professores da escola se interessaram na matemática. E aí tem um outro trabalho que eu não trouxe aqui, que é da Tayane, e ela trabalhou com sistemas de numeração. Então, ela montou um curso para professores do município, um município próximo aqui a Cornélio Procópio, e ela assume a perspectiva histórica de forma implícita também, e aí ela fez um curso de formação com professores, né, que atuam nos anos iniciais. Então, nós estamos tentando aqui, de algum modo, deixar materiais, né, a Laura pediu o link desses materiais, então, deixar totalmente disponível esse material e fazer cursos, né? Então, eu vou iniciar agora uma rodada de cursos, né, de formação em alguns núcleos regionais de ensino, trabalhar com professores da matemática e levar a perspectiva histórica. É um trabalho de formiguinha, diria, né, que a gente faz, mas é um trabalho que o retorno é muito, muito bom, o retorno dos alunos. Ah, eu entendi, então, porque isso acontece desse jeito. Ah, entendi porque isso é assim, né? Esse significado, né, que traz para o aluno, para o aprendiz ali, seja ele professor que está no curso, seja aluno, é muito grande. Não sei se o João gostaria de complementar, mas aqui eu tenho feito esse trabalho, né, de divulgar a pesquisa que eu fiz e de orientar as pesquisas desse pessoal que quer desenvolver aí na área de história, né? Seja ele uma sequência didática ou um curso. Tem que ter um... Eu acho, Simone, que o caminho é isso que você colocou mesmo, porque numa disciplina, a gente não consegue dar conta, na disciplina de História da Matemática, a gente não consegue dar conta de trabalhar a História da Matemática, quer dizer, até o nome, não tem a História, né, existem Histórias da Matemática, né, então, a gente fazer esse recorte, o que é que a gente vai trabalhar com História e tal, então, quando eu trabalho a disciplina de História, que não é sempre, porque é difícil, né, mas no meu colegiado tem mais de um professor que trabalha História, a Thalita, né, também trabalha História lá, e aí, quando ela trabalha História, eu trabalho Filosofia, eu gosto também de trabalhar a disciplina de Filosofia da Matemática. E aí quando eu trabalho História, eu não tenho uma preocupação, eu acho que é assim com vocês também, em seguir assim, um roteiro de trabalhar algum, né, abarcar um determinado período cronológico. Mas é justamente isso, porque como eu sei que é extremamente, vamos dizer assim, trabalhoso fazer essa reconstrução histórica de um episódio até chegar numa questão didática, eu trabalho com os alunos assim para que eles possam escolher um tema. Geralmente eu peço para eles escolherem um tema que às vezes eles têm, ou eles gostam muito, ou eles têm dificuldade, né? Tem gente que gosta de investigar aquilo que tem dificuldade, né? Que é o meu caso. Tanto no meu mestrado, no meu doutorado, eu fui trabalhar aquilo que eu não entendia direito. Mas tem outros que gostam de investigar aquilo que gosta bastante e já vai buscar.
E aí eles ficam livres, e aí eu vou dando todo esse suporte, trazendo referências, a gente vai fazendo uma busca, trabalhando artigos, e por isso que a Simone está fazendo agora, de disponibilizar esse suporte que os professores têm para pegar atividades, porque, de fato, é muito trabalhoso fazer toda essa sequência. Então, quando o professor entra em contato com esses produtos que a Simone está orientando, os professores estão desenvolvendo, isso é um suporte fantástico para aquele que ele vai pegar e vai trabalhar na sala de aula aquelas atividades. Por outro lado, eu sempre falo para os meus alunos, falo assim, ó, nada é panaceia, né? Não é que você vai usar a história para tudo e que você vai conseguir trabalhar todos os conteúdos com história. Mas a partir do momento que você estuda e conhece a história, mais do que você conseguir elaborar uma sequência didática, é claro, você trabalhar com essa sequência didática é muito interessante, traz muitos elementos, no qual a Simone e eu já trouxemos aqui, mas é mais uma postura frente ao conteúdo que você ensina. Ou seja, eu nunca mais ensinei matemática ou outros conteúdos depois que eu comecei a trabalhar e estudar a história da matemática. Então, essa postura, né, de você olhar os livros didáticos e falar, nossa, olha quantas visões torcidas, né, usando um nome de um pesquisador que trabalha com visões torcidas na ciência, o Gil Pérez, olha um monte como que isso aqui produz visões distorcidas da história, né? Essa coisa da história linear, né? Ou a questão da matemática ser sempre algorítmica, rígida, né? Não ter ruptura. Então, assim, eu sempre vou tento trabalhar isso com meus alunos, ou seja, a história, ela, além de isso que a Simone trouxe muito bem, a humanização, você olhar que a história ela tem rupturas, que ela é dinâmica, que ela pode ter sido feita de outro modo, e agora a gente olha, né, com outros óculos, né, porque dependendo do óculos que você olha, né, você pode ter um óculos teórico e olhar para aquele desenvolvimento e olhar de uma maneira diferente, isso vai trazendo, de uma certa forma, assim, vai trazendo a matemática para aquilo que, de fato, eu acredito que é uma ciência, assim como outra ciência, né? Claro, com as suas especificidades, né, em termos epistemológica, ali assim, uma questão dedutiva, uma questão, né, de rigor um pouco específica, axiomática, mas nós produzimos uma ciência, e essa ciência é para tentar olhar os fenômenos do mundo e desenvolver modelos para esses fenômenos explicativos para esse fenômeno do mundo, assim como a sociologia também explica, assim como a biologia explica. Então, acho que a história, a filosofia, a epistemologia, ela vem, vamos dizer assim, ela ajuda muito para a gente trazer esse olhar, para eles ter esse olhar de como a natureza da matemática, né? Acho que é isso, né? Acho que ajuda bastante a gente olhar a natureza da matemática. Eu fiquei curioso de onde que você é, Luciane. Eu trabalho na Unioeste Cascavel. Ah, que bacana. Há bastante tempo também. Quase sempre com a disciplina da história da matemática, normalmente. Só quando eu Vamos estou trocar figurinhas. Vamos sim. Sim. Tem algumas produções, já tentei curso com professores, mas, assim, uma das coisas que me chamou a atenção é que se não houver o estudo, parece que pegar o material dos outros não produz tanta... essa mudança que a gente espera que o professor coloque, né? Acho que se não partir dele mesmo, na necessidade de, mesmo pegando o material pronto, de tentar entender exatamente como aquele foi produzido e entrar nesse clima, né? Porque essa questão de produção de materiais ou de falta de materiais, trabalho de história, né? A gente sempre tem escutado há muito tempo, né? Eu acompanho bastante as discussões nacionais, então eu lembro da Lígia Sade tentando produzir aquela revista História da Matemática para professores, tudo para tentar suprir essa falta de materiais, né, que se fala muito, e como é que chega na educação básica e tal. Mas às vezes eu tenho a impressão que só ter o material pronto, né, se a gente não conhece um pouco do que embasa, ou a história que embasa, ou essa perspectiva de que as coisas não são lineares, você acaba não fazendo um bom uso, ou, né, ou nem acreditando na sequência, na possibilidade do material. Sem dúvida, né? E eu acho que é muito da natureza dessa área, né? Não é fácil, Luciane, fazer uma síntese histórica, uma reconstrução histórica. Não é fácil. Então, a natureza mesmo dessa área é uma natureza um pouco mais complexa,
né? Como eu mostrei ali, ela é interdisciplinar. Então, vejam que quando uma recorreu à tecnologia e à resolução de problemas, a outra foi a resolução de problemas e o uso de HQ. Né? Então, você tem que recorrer também a outros elementos. Então, eu acho que essa complexidade é uma coisa que talvez a preguiça para algumas pessoas de fazer essa pesquisa, né? Você tem que fazer uma pesquisa e depois integrar, né? Agregar outros elementos para desenvolver. Não é uma coisa tão elementar, né? Entender muito bem. Agora, sem dúvida, se não houver uma formação, né? Uma conquista, veja que o fato dessas duas meninas, mais uma lá, né? A Rayane, de estarem no mestrado, de estarem utilizando a sequência, já é uma conquista, que foram alunas egressas da matemática que se encantaram pela metodologia e utilizaram posteriormente, né? Então, você já vê um desdobramento. E aí, livros didáticos é difícil, não adianta. É claro que esses elementos didáticos que a gente produz aqui é mais um material e é um norte, né? Para algumas pessoas é um norte, mas é importantíssimo analisar a pesquisa que foi feita, que foi desenvolvida, ter o acesso, né, à dissertação ali, e o convencimento é feito a partir desse estudo, dessa discussão, do entendimento do quão é viável e importante esses elementos, né, a presença da história aí no uso dela no ensino. Então, precisa mesmo desse convencimento aí na sala de aula. Minha disciplina é assim, eu trabalhava no segundo ano, botaram no primeiro ano, os alunos ficam encantados, mas não tem maturidade para uma reflexão, estamos deslocando novamente na grade, e é isso, que eu acho que no segundo ano, terceiro ano, eles têm um pouco mais de maturidade, né, para trabalhar com a história e epistemologia. Então, eu estou deslocando também agora novamente, mas é isso, é um trabalho do dia a dia, né, que a gente vai fazendo. É complicado mesmo essa questão de como alocar, né? Em Campo Mourão, a gente está com a disciplina de filosofia no primeiro semestre do quarto ano e de história no segundo semestre do quarto ano. E é bacana, porque daí eles já passaram, né? Mas, ao mesmo tempo, também, os alunos que estão no estágio, por exemplo, no terceiro ano ou no quarto ano, acaba que talvez aí não podendo utilizar de todos os elementos ou todas as discussões que é possível fazer, né, na disciplina de história ou de filosofia para fazer o estágio. Então, é complexo mesmo. Ao mesmo tempo que é bacana, porque lá no primeiro ano também o aluno ele lê aquilo, por isso que eu acho que tem que permear, né, essa postura, né, de todos, né, não só necessariamente na disciplina de história, mas permear essas discussões. Eu acho que e aí voltando a essa questão, né, de fato, quando o aluno, a gente emerge essa pesquisa, a gente começa a fazer essa transformação do olhar do todo, né, como a matemática se desenvolve, mas ao mesmo tempo também eu fico preocupado, às vezes, de fazer uma coisa muito aligerada ali, a disciplina às vezes tem 60 horas, falar, vamos fazer um material aqui para vocês fazerem e aplicarem, e aí a gente incorrer naquilo que às vezes a gente critica nos livros didáticos, que é fazer uma história um pouco positivista, um pouco que às vezes vai trazer apenas alguns nomes ali que faz com que crie essa visão distorcida que existem grandes gênios, né? E aí a gente acaba, isso incorre inclusive em discussão de gênero, porque daí eles vão encontrar só nomes masculinos na história ali, e aí acaba que essa discussão mais crítica, mais aprofundada, acaba que deixando de lado, e eles podem, talvez, reproduzir uma história que, às vezes, a gente acaba criticando também, né? Então, acho que é complexo mesmo, mas é isso, eu acho que quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente apresentar e conversar isso com os alunos, eu acho que é mais um modo, né, de tantos outros, a gente tentar fazer uma abordagem mais humana, mais inclusiva, mais reflexiva e crítica da matemática, né? Assim como outros modos também existem, né? Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pela história e a filosofia da matemática, né? Mas se a gente for no grupo da modelagem, o pessoal vai falar que eles são apaixonados pela modelagem. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. E o da Tayane, por exemplo, nós
trabalhamos com professoras, o curso de formação acho que tem um poder muito grande, viu, Luciene? O curso, quando você mexe com os professores, muito mais porque a Rebeca e a Nayara, elas aplicaram com os alunos, né? Foram 2 turmas. E aí, assim, elas estavam aplicando em uma, e na escola, todas as turmas daqueles que elas tiveram que aplicar. As escolas quiseram muitos alunos, isso foi uma demanda dos alunos, né? Mas o curso que a Tayane, que eu não trouxe aqui, de sistema de numeração, né? A gente veja que ela começa com um monte de gravetos e pedrinhas, trabalhar com sistema de numeração. Vamos ver quantas unidades, quantos objetos tem aqui. Exatamente, historicamente, como começou. E a última atividade que ela faz é uma atividade envolvendo o uso da calculadora. Então, por que não hoje? Aí as professoras, e isso foi uma grande barreira, João, elas, como com crianças, levar a calculadora com as crianças. Então, historicamente, nós estamos num outro momento. Né? Nós temos que absorver essa questão desses elementos que estão aqui presentes, temos que dar esse salto. E aí, com as atividades que não era usar uma calculadora para fazer 2 mais 3, não era nesse sentido, né? Elas ficaram assim, primeiro acharam um absurdo, mas depois, com as atividades de desenvolvimento, compreenderam. Então, vejam, que não está presente, não entra, vejam quão é necessário, né, esse tipo de atividade. Então, o curso de formação, houve uma mudança de visão naquele município com aquelas professoras, né, que os ábacos, por exemplo, estavam todos dentro de armários. Elas tiraram de dentro do armário, elas construíram um material reciclado, né? Então, você vai vendo esse poder na formação que a gente vai vendo, essa transformação. E é assim, a gente está tentando replicar alguns cursos em alguns municípios, há uma dificuldade, porque todo mundo trabalha, né? A gente está tentando de um modo ou de outro, de uma maneira mais simples, replicar, e é esse trabalho aí que a gente vem fazendo. E que possamos fazer muitos outros mais, né? Verdade. Olha, você sabe isso, esse exemplo que você deu aí, a questão da calculadora, né, é muito recorrente mesmo, né? A gente, uma vez, estava trabalhando com tecnologias numa escola lá em Piabiru, e o pessoal também foi trazendo a calculadora, e a resistência dos professores era assim, mas como assim trabalhar calculadora, né? Aqueles velhos mitos, né? Vai usar a calculadora, o aluno vai aprender a somar, e é muito bacana, porque que você for ver a história, inclusive for ver a questão do ábaco, né, na Europa, a questão dos números romanos e a questão dos números que a gente usa hoje e o algoritmo que a gente ensina para as criancinhas lá, né, que é o algoritmo lá da soma, da multiplicação, da subtração, né. Ou seja, a Europa levou 400 anos para de fato aceitar o que esqueci o nome daquele matemático italiano agora, que escreveu o Liber Abaci, o livro dos ábacos, mas que entrou em contato com os Fibonacci. átomos, né? Oi? Fibonacci, isso. O Fibonacci entra em contato com uma nova tecnologia, né, que era fazer contas, né, o famoso arme efetui, né, mas é um algoritmo, né, e trouxe isso para a Europa, ou seja, quando chega na Europa com aquilo, é quase que o mesmo espanto de uma pessoa que não conhece calculadora e falar assim, nossa, como assim? Isso aí é mágica, né? Aperta os números e aparece. Porque eles tinham essa relação quase que ontológica ali, assim, né, com o ábaco, né, ou seja, tá ali a pedrinha, é físico, eu estou vendo o resultado da conta. Como que aqui você desenhando essas figuras aqui sai o resultado? Né? Ou seja, e ainda mais tinha o zero, que era uma coisa, né, nova, eles não tinham zero. Então, assim, demorou muito tempo para eles aceitar essa tecnologia, né, que é o que hoje as crianças aprendem no primário, né? Então, ou seja, até nisso a história ajuda a gente para conversar com os professores, né? Para poder falar assim, historicamente também teve resistência para essa tecnologia que hoje, para vocês nem encaram como tecnologia, né? Tecnologia agora é a digital, é essa. Então, o processo, mas é isso mesmo, a resistência, a falta até de achar que os alunos vão emburrecer. Na verdade, a gente vai substituindo, né? A gente deixa de fazer algumas coisas, né? A gente não usa mais tábua de logaritmo, né? A gente pega os livros mais antigos, lá no final dos livros tem as tábuas de logaritmo. Quem que usa tábua de logaritmo hoje, né? Ninguém usa mais, né? Vai na calculadora. E a gente vai substituindo por outras coisas. Mas acho que foi muito bom, né? Não sei se tem o teto ali para
para a gravação, não, mas eu gostei muito de rever a Simone, gostei de conhecer a Dulciene aí Ribeiro, vamos trocar figurinhas. Tem uma colega minha que trabalha aí na UniOeste, a Veridiana, trabalha no mestrado. Ela é lá de Campo Mourão também. E é isso, gente. E aí a gente, Simone, vamos trocando figurinhas também, quem sabe aí a gente possa... Vamos sim, João. Vamos também, Luciene, vamos trocando figurinhas aí. Um prazer imenso participar, gente. O último EPREM, eu estava com a Renata Bezerra, trabalhando com estágio, eu acho, prática de didática. Eu falei, meu Deus, meu desejo era tanto ir para a minha área de pesquisa, né? Embora hoje eu esteja em outra, que é a avaliação também. E aí deu muito certo, né, de vir para esse grupo, um prazer imenso, viu, gente, estar aqui, revê-lo, João, conhecê-la, Dulciene, conhecer o Eduardo, né, a Laura que está aqui, e a Ashley. Eu ofereci um café, infelizmente eu te pago quando a gente se encontrar outro dia, Ashley, o café. Eu vou cobrar, hein? Sem dúvida, Verdade. pode cobrar. Mas tá bom, muito, muito bom conhecê-los e estar com vocês hoje aqui, viu? Prazer imenso. Obrigada. Eu acho que a Ashley, eu conheço um pouquinho, né, Ashley? Nunca te vi. Por conta de PIBID e da matemática FOS, né? Mas Eduardo e Laura, eu fiquei curiosos para saber se eles ainda são alunos de graduação, se já são formados. O Eduardo acho que comentou que acabou de sair, né, Eduardo? Exatamente, final do ano passado, na verdade. Eu falo que acabei porque parece que foi ontem que terminei a faculdade, né? Mas foi no final do ano passado. Mas de onde, Eduardo? Da UTFPR de Curitiba. Laura consegue falar, Laura? Eu sou estudante ainda, estou no 4º ano de licenciatura em matemática no campus de União da Vitória, Unispar. Olha, que bacana, na mesma universidade que eu trabalho. Eu oriento uma colega sua, Laura, a Soriane, acho que ela estuda com você, eu orientei 2 anos Isso. ela. Até ela comentou do professor comigo. Bacana. Isso nos ajuda aí, constituindo gente interessada no tema. Muito bom. Obrigada, pessoal. Prazer foi meu, tá bom? Estou aqui com um filho tossindo aqui do lado, né? Levantando, correndo. Normal. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Gente, antes de... O professor João já foi embora? Não, tá Não, aqui. tô aqui. Vamos tirar uma foto juntos, todo mundo? Vamos Vamos lá. Tirar uma foto. Eu não sei se eu consigo ligar a minha. Deixa eu ver se eu consigo. Eita, a câmera do professor João apareceu para mim. Acho que a internet não suporta. Então, a Dulciene aparece. Mais alguém? Deixa eu tirar um print aqui também, então. Pera lá. Vocês têm contato, todo mundo sorrindo. Vocês têm contato da professora Suzimeire? Temos, Tenho, né? tenho sim. Eu estou no grupo lá de avaliadores. Você quer que mande lá, é isso? Envia para a professora Suzy, se vocês conseguirem melhor. Todo mundo sorrindo. Acho que o meu teve umas pessoas olhando para baixo, porque eu tô com um delay na Eu não sei se você está com a câmera aberta, eu não me vejo, não sei se alguém a vê. Então, a minha eu tentei, só que a minha tá com conexão ruim. E a Laura também não, mas os outros 4 eu consegui captar aqui. Sim. Então tá bom. Então tá bom. Até a próxima, pessoal, que não seja muito tempo, né? Então, Verdade. Um abraço aí para todos vocês. Tchau.